Nenhum império dura para sempre. Ao longo da história da humanidade, diversas potências surgiram, dominaram vastas regiões e inevitavelmente declinaram. Com o Império Marítimo Português, não foi diferente. A partir do século XVII, o domínio português sobre os mares e as rotas comerciais começou a ser desafiado por novas potências em ascensão. Na Europa, mudanças políticas, econômicas e militares estavam reconfigurando o mapa do poder global. Nações como Inglaterra, Holanda e uma Espanha unificada começaram a investir fortemente em sua própria expansão ultramarina. A situação se agravou com a chamada União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Durante esse período, Portugal e Espanha foram governados por o mesmo monarca, o que fez com que os inimigos da Espanha, especialmente a Inglaterra e os Países Baixos, passassem a atacar também as possessões portuguesas. Muitos dos territórios que antes eram considerados intocáveis pela bandeira portuguesa tornaram-se alvos fáceis. Um dos golpes mais significativos foi a atuação da Companhia das Índias Orientais Holandesas, que invadiu e conquistou Malaca, um importante entreposto no Sudeste Asiático. Além de expulsar os portugueses de várias ilhas das Molucas e da Indonésia, eles também se instalaram no Nordeste do Brasil por um tempo, embora tenham sido expulsos mais tarde. Ainda assim, os danos causados à estrutura do Império Português foram profundos. As rotas comerciais, antes dominadas por Lisboa, passaram para o controle dos holandeses e ingleses. O Atlântico Sul, o Índico e até mesmo o comércio com o Extremo Oriente passaram a ser disputados palmo a palmo. Portugal, enfraquecido politicamente e com poucos recursos militares, não conseguiu manter sua hegemonia. Outro fator importante para o declínio foi a mudança nos centros de poder e interesse mundial. Enquanto Portugal se concentrava em manter seus postos na Ásia e na África, outras potências estavam explorando novas formas de comércio e colonização. O modelo português de entrepostos comerciais começou a se mostrar ultrapassado frente à colonização de povoamento dos ingleses e holandeses. Além disso, as dificuldades internas contribuíram para a decadência. Crises econômicas, disputas políticas internas, falta de investimento nas colônias e o declínio da população tornaram o império ainda mais vulnerável. A monarquia portuguesa, mesmo após recuperar a independência em 1640, jamais conseguiu restabelecer o mesmo nível de influência que tivera no século XVI. Ainda assim, apesar das derrotas e perdas territoriais, o Império Português não desapareceu por completo. Portugal manteve colônias importantes como Angola, Moçambique, Goa, Timor-Leste e até certo ponto o Brasil, que só se tornaria independente em 1822. Mas o sonho de um império marítimo global, que unisse Europa, África, Ásia e América sob a bandeira da Cruz de Cristo havia chegado ao fim. O que restou então foi o legado. Um legado complexo, cheio de luzes e sombras. Cidades, igrejas e fortalezas construídas pelos portugueses ainda marcam o território de muitos países. A língua portuguesa continua sendo falada por milhões de pessoas em diversos continentes, e as influências culturais, religiosas e até culinárias são perceptíveis em lugares como Goa, Macau, Moçambique e Cabo Verde. Também não se pode ignorar o outro lado desse legado: a exploração colonial, o tráfico de escravizados, os conflitos com populações nativas e as guerras contra outras potências. O Império Português, como tantos outros, foi construído com base em interesses econômicos e políticos que nem sempre respeitavam os direitos humanos. Por isso, ao falarmos do fim do Império Marítimo Português, não estamos apenas encerrando uma era de conquistas e navegações. Estamos também convidando à reflexão. Como esse império moldou o mundo em que vivemos hoje? Quais lições podemos tirar da sua ascensão e queda? A história do Império Português nos ensina sobre ambição, estratégia e inovação menos, mas também sobre limites, erros e consequências. O que começou com os sonhos de Dom Henrique e a escola de Sagres terminou com a perda da supremacia nos mares, mas o impacto desses séculos de navegação e colonização permanece até os dias atuais. Este é o fim da nossa série sobre o Império Marítimo Português. Uma jornada que começou com as primeiras navegações no Atlântico e nos levou até os confins da Ásia e da África, passando por conquistas, alianças, derrotas e transformações. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou da série, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por história. E lembre-se, conhecer o passado é fundamental para compreender o presente e imaginar um futuro melhor. Nos vemos na próxima jornada histórica. Até lá!